O segundo vídeo, então, dessa série vai tratar especificamente de vitalidade dos alimentos. Quando a gente fala de alimentação física mesmo, estamos, obviamente, falando de uma absorção de nutrientes, que já é bem conhecido e bem falado dentro do campo da ciência tradicional, em tudo que envolve nutrição. Então, a gente come, sim, carboidrato, proteína, lipídio, água, fitonutrientes, vitaminas, minerais, enfim, uma série de substâncias que já são bem discutidas aí. No entanto, quando a gente se alimenta, a gente está se alimentando também da vitalidade daquele alimento. A gente está se alimentando, de certa maneira, do caminho que aquele alimento percorreu até chegar à nossa mesa. E aí que a gente precisa reconhecer, então, quais os alimentos possuem mais vitalidade e quais possuem menos vitalidade, quando a gente quer ter uma alimentação mais equilibrada e mais saudável. Isso está mais dentro do campo da nutrição holística mesmo, né? Dessa visão ampla, integrativa, que sai um pouco daqueles parâmetros reducionistas da ciência tradicional. Óbvio que a gente não descarta eles, mas a gente quer, com esses vídeos aqui no canal, ampliar essa visão. Então, o primeiro ponto para você começar a fazer uma escolha alimentar que contenha maior vitalidade é você reconhecer o caminho que aquele alimento percorreu até chegar à tua mesa. Quando você começa a pensar no caminho dele, você já começa a pensar, será que esse caminho realmente é cheio de vitalidade ou é cheio de desvitalização, de toxinas, né? Então, nesse campo, é claro que o alimento industrializado é o alimento que tem menor teor de vitalidade. Pensa só, ele foi feito laboratorialmente, normalmente, ele foi feito em condições mais estéreis, a gente não tem contato humano, a gente não tem incidência de luz, não tem micro-organismo, não tem nada desse tipo. E além disso, muitas vezes são adicionadas substâncias construídas em laboratórios, substâncias sintéticas, substâncias que a gente não encontra naturalmente aí na natureza. Então, o alimento industrializado, já é o primeiro ponto, é o alimento que tem menor teor de vitalidade. Independente de ser perfeito nutricionalmente falando, né? Em aspectos de nutrientes, de carboidrato, proteína, lipídio e por aí vai. Então, pense quando você estiver em frente a um alimento, qual é o caminho que esse alimento percorreu até chegar na minha mesa. Por outro lado, a gente tem os alimentos, então, que tiveram toda uma incidência do sol, que foram produzidos de uma maneira mais natural e que às vezes até são processados, saem daquela categoria de alimentos in natura, mas tiveram um processamento mais artesanal, também teve ali a mão humana permeando a produção daquele alimento, né? Então, esse alimento certamente é um alimento que tem maior teor de vitalidade. Agora, quando a gente olha para esses alimentos artesanais ou então in natura, a gente também tem que dividir os alimentos de origem vegetal e os alimentos de origem animal. Os alimentos de origem vegetal são os alimentos, sim, mais permeados por essa vitalidade. São aqueles que receberam maior incidência do sol e não tiveram esse processo já decomposto, porque a gente não tem alma num vegetal. Já num produto de origem animal, a gente está falando de um ser que tem um corpo astral. E ele já meio que usou essa vitalidade, né? Apesar de ser produzido, às vezes, de uma maneira mais natural, ter incidência do sol e tudo mais, mas ele já usou essa vitalidade, então, até chegar à nossa mesa, porque ele tem um corpo astral ali naquele conteúdo. Então, se você está querendo se vitalizar, e é bastante importante isso para o equilíbrio da nossa saúde, a sua alimentação ela tem que ter como base produtos de origem vegetal. Agora, a gente não pode consumir produtos de origem animal? Não estou dizendo isso. Agora, se você está sentindo isso dentro de você, respeite esse chamado. Certamente você se beneficiará disso. No entanto, se você não está sentindo isso dentro de você, reduzir o consumo de produtos de origem animal pode ser bastante eficiente, porque automaticamente a gente aumenta o consumo desses produtos de origem vegetal, que são mais permeados por vitalidade. Fora isso, o produto de origem animal, né, então comer bicho ou produtos que venham desses bichos aí, né,
eles contêm um componente, como eu disse, astral. E quando a gente consome esse alimento, inevitavelmente a gente também vai estar se permeando um pouco pelo astral desse animal. E isso pode gerar um impacto no nosso desenvolvimento espiritual e anímico. Então, pessoas que são muito impulsivas, que já são muito instintivas, reativas e que já têm esse lado animal muito aflorado, elas possivelmente se beneficiariam muito de uma redução do consumo de produtos de origem animal. Mas como eu disse, eu não estou querendo aqui convencer ninguém a isso. Eu estou propondo reflexões. Vale você fazer essa autoobservação, essa autoanálise e ver se você sente isso aí no seu dia a dia com o consumo desses produtos. O terceiro ponto que eu queria abordar sobre esse tema, vitalidade, além então dos processos industriais, artesanais, produtos mais in natura, processados, de origem animal ou de origem vegetal, eu gostaria de trazer que o modo de produção desses alimentos impacta muito também na nossa saúde. Então, produtos de origem vegetal, mas que tiveram um cultivo mais convencional e foram muito permeados aí por agrotóxicos, são sementes muitas vezes transgênicas, geneticamente modificadas e tudo mais, isso vai gerar um impacto na nossa saúde, na nossa vitalidade e no nosso equilíbrio sistêmico. O mesmo vale para a produção de produtos animais, né? Ou do próprio bicho, ou então de derivados, né? Mas como está sendo o manejo desses animais? Isso tudo impacta diretamente nessa astralidade e nessa vitalidade. Para dar um exemplo disso, eu gostaria de trazer, por exemplo, aqui, um arroz da família Volkmann, que é um arroz biodinâmico. Para quem não conhece, a gente pode fazer um outro vídeo falando especificamente sobre agricultura biodinâmica, que é uma agricultura que também está muito relacionada com a antroposofia, que é a base que eu utilizo para tudo que eu passo aqui para vocês, é a base dos meus tratamentos, enfim. Mas esse arroz é um arroz integral e que foi cultivado, então, da maneira biodinâmica. Eu não vou me ater aos detalhes do cultivo biodinâmico, mas certamente, todo cultivo biodinâmico não envolve transgenia, não envolve o uso de agrotóxicos, só que ele vai além de um produto orgânico, porque ele respeita também os ritmos naturais. Para você cultivar um produto biodinâmico, você tem que ter uma relação íntima com o local, com o solo, uma relação íntima com o cosmos, com a astronomia, porque todo o processo de plantio, de colheita, de adubação envolve toda essa relação íntima com a natureza. Obviamente que um produto como esse vai ser muito mais vital e trazer muito mais nutrição e equilíbrio para o nosso corpo. Não só em termos de vitalidade, mas produtos, por exemplo, o arroz, já que eu estou falando dele, o arroz biodinâmico, ele tem níveis de vitaminas, minerais e proteínas muito superiores a um arroz convencional, do cultivo convencional. Então, vale a gente fazer escolhas, quando possíveis, de alimentos mais orgânicos, biodinâmicos. Óbvio que, se a gente não tem acesso a isso, a gente faz a escolha que é possível ser feita no momento, né? Então, produtos mais in natura ou processados, artesanais, sem sombra de dúvidas, são as melhores escolhas. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre como a gente pode, então, agora equilibrar uma alimentação mais à base de plantas. Quais são as principais fontes aí de proteína, de vitaminas, minerais que são importantes também a gente tomar cuidado na hora de fazer as nossas escolhas. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, já se inscreve para você não perder o próximo vídeo. E se você acha que tem alguém que precisa ouvir isso também, compartilha com essa pessoa e curte esse vídeo se esse conteúdo te tocou e contribuiu aí com o teu processo. Um beijo grande, até o próximo vídeo.